Agora tá. E tá filmando, bora lá. Tá ótimo. Boa noite, queridos amigos. Sejam todos bem-vindos ao Núcleo Espírita Plano Maior. Hoje, 8 de maio de 2024, 20 horas, 5 minutos. Nós estamos aqui com o nosso querido Luiz Armando, que vai falar para nós sobre o tema Em Cadeias. E nós aqui juntos com vocês para aprendermos com o nosso querido Luiz Armando, que sempre nos traz grandes informações. Então vamos nos ligar ao nosso querido Mestre Jesus, pedir a Ele que nos abençoe, que nos traga a paz, o equilíbrio e a harmonia. Que os nossos corações se encham das bênçãos de Jesus. Que os nossos pensamentos se expandam, elevando-se, mentalizando Jesus e pedindo a Ele que nos dê tudo aquilo que nós precisamos receber. Quer seja físico, espiritual, emocional. Quanto mais a nossa fé, quanto mais a nossa concentração, melhor será a nossa recepção. Recebermos os fluidos é uma dádiva que Deus nos proporciona, mas para isso nós temos que estar afinizado com o plano espiritual, com o nosso Mestre Jesus. Por isso que eu sempre insisto com vocês. Mentalizem as suas necessidades enquanto aqui estiverem presentes. Não se distraem. Foco naquilo que vocês querem. E quanto mais fé, mais receptividade vocês terão. E mais o plano espiritual conseguirá fazer por cada um de nós. Que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado. Então, como disse o nosso irmão Clóvis, o tema proposto para hoje destaca-se do livro Pão Nosso. Pão Nosso é um dos vários títulos produzidos pelo Espírito Emmanuel, acho que desde 1949, abordando passagens, versículos do Novo Testamento, aquele conjunto de obras que foi reunida pelo Jerônimo, um convertido ao cristianismo, e que na realidade compõe um livro chamado Bíblia, que surgiu há 350 anos depois que Jesus tinha lido. Ele é um livro, evidentemente, de referência para os cristãos, pelo menos parte deles, né? Existem duas correntes de cristianismo na Terra, né? A corrente ocidental e a oriental. A oriental é ortodoxa, né? Que começa com Istambul e que não se submete ao Papa Romano, né? E, naturalmente, tem conceitos um pouco diferentes daquelas que vigem aqui do lado ocidental, que sofrem influência ainda, até certo ponto, do grande Papa, né? Lá eles têm o patriarca, que é o correspondente. Então, na realidade, Emmanuel compõe uma série de livros, tentando explicar-nos um pouco melhor cada um dos versículos. Os versículos são parte dos capítulos. Essa história de versículo acontece mais ou menos no século XII. Depois do século XVI, um pouco antes de surgir a imprensa, e teve como primeira obra publicada justamente a Bíblia, porque o cara queria financiar a produção desse livro, que faria uma grande diferença na história da humanidade, apesar das distorções, das deturpações que as traduções, que as diferentes publicações, infelizmente, causaram ao ensinamento de Jesus. Então, na realidade, a partir do século XVI, dividiu-se em capítulos e versículos. E o Emmanuel faz uma análise de cada um deles. Esse, especificamente, ele vai falar sobre uma passagem atribuída às cartas de Paulo, né? Todos aqui, certamente, já devem ter ouvido falar da história de Paulo. Ele era um judeu, um rabino, um doutor da lei,
E depois de convertido ao cristianismo, por conta da missão que ele teve às portas de Damasco, ele na realidade começa a carregar culpas. A primeira de ter sido grande responsável pela morte do ex-cunhado, um cara chamado Estevão, que é considerado o primeiro mártir cristão. Segundo, a morte daquela que seria sua esposa, Abigail, que era irmã do Estevão, e que evidentemente nunca acusou de nada, nunca acusou Saulo de nada, mas evidentemente ele acabou se entregando lá numa espécie de depressão profunda e acabou morrendo, e ele passa a se sentir culpado disso. A outra culpa é porque ele tinha saído lá de Jerusalém na direção de Damasco, que era uma cidade importante, para perseguir cristãos. Mas especificamente ele queria acertar contas, um cara chamado Ananias. Qual não é a surpresa dele? Porque depois que ele passa por aquela visão extraordinária às portas de Damasco, né? Onde ele, depois de conduzir uma legião de soldados na direção daquela cidade, ele talvez, por volta do meio-dia, segundo dizem, né, seu cavalo guiou, e ele viu à sua frente a figura de Jesus. E na realidade dirige a ele apenas uma palavra, uma pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque ele nem conhecia esse cara, ele na realidade não conviveu com Jesus, não conviveu lá com os feitos de Jesus, né? Porque ele estava mais concentrado na sua fé judaica. Então o Paulo, depois que ele se converte, ele passa a ser também objeto de torturas, perseguições e prisões. E nesse versículo ele fala justamente que para ele se sentia muito à vontade, preso, porque ele estava preso fisicamente, mas mentalmente estava livre. E podia fazer suas reflexões e provavelmente produzir os seus textos, né, que acabaram influenciando as 7 igrejas que existiam na época, Éfeso, Tessalônica, várias cidades importantes. A história de Paulo, ela está contada pelo Espírito Emmanuel num romance, mais ou menos umas 400, 500 páginas, que foi recebido pelo Chico Xavier durante 8 meses, nas noites de terça-feira e quinta-feira, no porão da casa do Dr. Romulo Joviano, que era o responsável pela Fazenda Modelo, que era uma rabicho do Ministério da Agricultura do Estado de Minas, e que estava muito ligado à pecuária. E é onde o Chico Xavier passou a trabalhar, a partir de determinado momento, como um braçal. As tarefas dele eram trabalhar em cavalo, escovar boi, preparar esses animais para as exposições pecuárias que aconteciam no interior lá de Minas. Então, o trabalho de Chico era muito pesado. Até que, em determinado momento, muito tempo depois, ele foi treinado para datilografia e fez um concurso e acabou sendo inserido lá dentro da área administrativa da Fazenda Modelo e passou a ser datilógrafo. E, na realidade, foi a profissão que ele aposentou em 1958 para mudar lá para a cidade de Uberaba, onde a história dele toma um outro impulso. Então, de uma certa maneira, o Emmanuel vai pegar essa afirmação do Paulo de que ele, preso fisicamente, ele estava livre intelectualmente ou mentalmente. E Emmanuel justamente faz uma analogia entre as prisões que fazem parte da história de cada um de nós. Porque todos nós também estamos presos. Nós, primeira coisa, estamos presos a um corpo. Né? Sabemos que é um corpo que tem data de validade, que vai terminar a sua passagem por aqui ao mundo da frente, causada por uma doença, causada por um acidente, causada por um acidente vascular, por um ataque cardíaco. Nós vamos terminar a nossa experiência. Segundo, nós estamos presos aos conceitos sociais. Né? Talvez o mais facilmente lembrável é a família. Porque nós chegamos aqui, creio que a maior parte de nós, através do Instituto da Família. Um modelito que já existia, que é o modelo do pai e da mãe, né? Dos irmãos, talvez os ancestrais, dos avós. Né? E na sequência da nossa história, muitas vezes nós também nos encaminhamos para a constituição da família. E nos sentimos presos a esses personagens. E a grande sacada do Espiritismo é mostrar que isso daí não aconteceu por acaso.
Nós vamos aprendendo, principalmente estudando as obras de André Luiz, estudando o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, que é a resposta que o nosso amigo Jesus deu a Nicodemos, que era um doutor da lei, e ficou muito impressionado com os feitos de Jesus, né, que desagradavam principalmente aos judeus, e foi tentar conversar com ele. E entre as coisas que foram conversadas, aquela minissérie chamada Chosen, passou na SBT e também passou no Netflix, que é justamente a pergunta de Nicodemos: como pode ser isso que nós nascemos no mundo? Eu tenho a impressão que os rapazes estão batendo um papo ali fora e não estão prestando atenção na microfonia que ele está dando por causa do volume, né? Então, acho que alguém está sendo prejudicado, ou o pessoal de lá, ou o pessoal de cá, porque esse som é meio perturbador, né? Mas o papo é mais interessante do que a atenção que não dá naquele trabalho. Estou falando que estão aí no bate-papo e a microfonia rolando solto, está alto demais. Está alto demais? Pode ver. Eu acho que está ótimo. E aí o que acontece é que, na realidade, a sacada é que o Espiritismo vem falar que o conjunto da família já era antes de aqui ser. Invariavelmente, nós estamos associados a personagens aos quais estávamos. Eu te abençoo. Então, na realidade, nós somos ligados a personagens já velhos, conhecidos de outras vidas. Muitas vezes, personagens que nós ferimos, magoamos ou que nos feriram, magoaram, que as circunstâncias acabam reunindo no mesmo teto, para que a convivência permita que nós consigamos ultrapassar os limites que se estabeleceram no passado e nos acompanharam no plano espiritual na forma de ressentimento, de mágoa, de rancor, de desejo de vingança, às vezes. E aí a providência divina faz com que nós ressurjamos aqui dentro desse contexto para que, quem sabe, tocados pelo conhecimento que o Espiritismo nos apresenta, nós tomemos um jeito na vida, tomemos uma decisão. Porque, na realidade, ficar laranjeando-se, ficar choramingando, fazendo mimimi, não vai resolver nada. Então, nós temos que mudar. Até porque mudanças, principalmente na atualidade, a gente faz parte de outros grupos e tem um grupo aqui, onde a gente começou aqui, que o Clóvis também começou muitos anos atrás, né, que é a Casa do Caminho. Tem um grupo de orações lá que funciona diuturnamente. E a quantidade de pessoas que estão com câncer no intestino, câncer no pulmão, câncer no cérebro, outras doenças aí não suficientemente esclarecidas ainda, é muito grande. Aí a gente pergunta, por que será, né? Bom, primeiro, porque a população da Terra teve um adensamento absurdo. Segundo, porque nós estamos num momento de mudanças, que é isso que o Espiritismo pregou e outras escolas espiritualistas também. Mudanças que vão levar o planeta a uma condição diferente daquela que ele ostentou até agora e ostentou mais atrás. Porque lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós aprendemos que há uma classificação hipotética apresentada por eles dos mundos que compõem os sistemas do grande universo em que nós estamos contidos. Esse universo é constituído de sistemas que são organizados em torno de estrelas, que nós chamamos de Sol. Né? A informação que o Emmanuel nos dá no livro Caminho da Luz, que é de 1938, é de que uma grande quantidade de espíritos vieram para cá, exilados num sistema chamado Capela, onde um daqueles planetas conseguiu se elevar na classificação dos mundos, que seriam mundos primitivos, mundos de expiação e provas, mundos de regeneração, mundos felizes e mundos perigos. Nós estamos no segundo degrau ainda, caminhando na direção do terceiro, onde o mal não desaparecerá. Desaparecerá o mal por parte daqueles seres que ainda estão muito atrasados, porque nós todos somos alunos de uma única escola, mas dentro de uma sala de aula, uma terra, existem alunos dos mais diferentes tipos. Vocês frequentaram a escola, devem lembrar. Tinha turma do fundão, tinha turma do meio, tinha turma da frente, geralmente a frente eram os mais estudiosos, eram aqueles que não enxergavam direito, que não ouviam direito. Lá no fundo estávamos nós fazendo bagunça. Na vida foi assim, nós fizemos bagunça durante muitas encarnações e retornamos justamente para acertar os passos com Jesus. Porque esse é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, segundo como já disse, há 2000 anos atrás. Ficou perdido lá nos livros, né? A sociedade se esqueceu disso, o século XX final
foi gradualmente cancelando Jesus, foi gradualmente cancelando a ideia de Deus, foi gradualmente cancelando tudo que era religião, foi gradualmente tentando destruir família, tudo aquilo que era conquista dos seres ao longo de eras, ao longo de milênios, ao longo de organizações sociais. Então, nós aprendemos com esse tal Espiritismo, no capítulo 11 do livro chamado A Gênese, que é um livro muito interessante, por sinal é o último organizado por Allan Kardec. No capítulo 11 ele vai falar algumas coisas reveladoras. Existe imigração, emigração e migração de espíritos de uma região para outra, de uma raça para outra, de um povo para outro. Não é? Então nós não fomos sempre brasileiros, vamos dizer assim, descendentes de italianos, descendentes de portugueses, descendentes de espanhóis, descendentes de franceses, descendentes de orientais. Nós já vivemos em outras regiões da Terra. E o Espírito Emmanuel fala para a gente, numa entrevista que ele deu em 1972, que, na realidade, entre o final do século XIX e o ano de 1965, entre 15 e 20 milhões de espíritos franceses encarnaram na América. Muitos no Brasil. O Brasil, acho que só eu e as duas lembramos, até 1972, 73, falava francês no ginásio. Estudava-se inglês. Nós começamos a estudar inglês a partir de 72, 73. Isso se devia, provavelmente, pela predominância daquele número grande de espíritos franceses que estavam reencarnados por aqui. Não é? Outra informação interessante está no livro Os Mensageiros, esse que virou filme mais recentemente através do Wagner de Assis. O filme tem muita coisa que é aproveitável, tem muita coisa que não tem nada a ver com o livro, tem muita coisa que ele criou para tentar passar conceitos interessantes. Mas, nos primeiros capítulos do livro, nós vamos encontrar a informação reportada pelo André Luiz, que na verdade fez a matéria, né? E vindo de nosso lar, e aí a gente pode tirar várias conclusões, porque a viagem de nosso lar até a superfície, a crosta, como eles chamam, uma viagem demorou mais de um dia, quase 2 dias. Precisaram pousar e pernoitar no meio do caminho, na casa de um cara chamado Alfredo, que dirigia uma instituição nessa região, nessa área, e tinha uma esposa chamada Amália, o Ismália, melhor dizendo, que tocava lá um instrumento e entreteu lá os que estavam reunidos durante algum tempo, aí depois começaram a bater papo. E entre as coisas que o Alfredo falou, está aí uma coisa que talvez os ouvintes entendam o que está acontecendo lá no Sul, ou que aconteceu no Brasil, ou esteja acontecendo no mundo. Ele fala assim que ele tinha estado semanas antes daquele momento, daquela reunião na Europa, no plano espiritual, na mesma região onde estava ali a casa onde ele morava, porque nós sabemos que a realidade espiritual ela é constituída de esferas que se sobrepõem e se interpenetram, mas não são outras. Do centro até os limites do próximo planeta, e a Maria João de Deus, no livro Cartas de uma Morte, diz que essa energia toda que compõe as esferas 1, 2 até 7, elas na verdade vão se... é que nem a atmosfera, né? O oxigênio que a gente respira aqui é diferente daquele do avião lá em cima em Franca, né? A 9.000 metros de altura. Porque a atmosfera não é uma bola única, ele é dividido em camadas. E o mundo espiritual também é assim. Então o Alfredo fala assim que tinha estado na Europa semanas antes e tinha ouvido lá a informação que os que dirigiam aquela região tinham deliberado que 50% de quem tinha morrido por conta da guerra, de maneira assim imprevista, inesperada, dormindo, né? Porque os nazistas bombardeavam Londres e o pessoal dormindo, e vice-versa. A guerra é um negócio absurdo. Então, na realidade, eles deliberaram que 50% de quem tinha morrido lá fosse também transferido para a América. Então, nós sabemos que muitas criaturas vieram parar no Brasil, outras ficaram lá pela América do Norte, né? Como espíritos que reencarnaram por aqui. Então, na verdade, aqueles que vieram não são pessoas isentas de culpa. Existe uma mensagem do repórter Humberto Campos, que virou Irmão X, eu acho que é no livro Contos e Contos, ou
um dos livros do nosso irmão que chama-se a mensagem que ele escreveu, a reportagem que ele escreveu, chama-se talidomida. E a talidomida, na realidade, é um elemento químico farmacêutico que foi usado durante o final dos anos 50, começo dos anos 60, talvez, na produção de um anticoncepcional contraceptivo. E o efeito que deu nas crianças que renasceram foi um monte de deformidades, crianças com bracinhos acirradinhos, as pernas curtinhas, deformidades físicas. Então, na realidade, Humberto conta nessa mensagem, intitulada Talidomida, que, na realidade, ele foi levado a um determinado local onde teve a oportunidade de assistir uma projeção numa parede, numa tela qualquer, né, onde estava sendo visto o que os nazistas faziam nas áreas de confinamento dos judeus prisioneiros. Iam ser encaminhados para os campos de concentração e tomar os banhos lá com gás, né, que acabavam matando todo mundo asfixiado. Então, ele disse que aqueles soldados, protegidos pela lei, porque eles eram a lei e certamente não havia assim, um controle mais rigoroso, né? Eles invadiam casas, decepavam dedos, decepavam pulsos para tirar braceletes, para tirar anéis, arrancavam orelhas com golpes de baioneta, para que eles ficassem com as joias que aqueles judeus tinham e que tinham representado o investimento do dinheiro deles para proteger o seu capital. Porque o judeu parece que fazia isso. Então, o nosso Humberto Campos vai dizer que numa projeção, numa sequência da projeção, ele vai ver aqueles mesmos espíritos nas regiões de sofrimento do mundo espiritual. Então ele vê todos eles, porque tudo que você faz, que eu faço, que quem quer que seja faça, está gravado inexoravelmente na nossa memória. E os sons também. Então os gritos de desespero daqueles que foram feridos, foram atingidos, entre outras coisas, ficaram guardados na memória dos soldados que fizeram aquelas atrocidades. Então, na realidade, a maior parte deles reencarnou, porque foi a única forma que o plano espiritual encontrou para fazê-los, de uma certa forma, sair daquela sintonia mental em que eles se mantinham presos, prisioneiros, dentro de uma cadeia mental. Então, eles renasceram, e a gente conhece algumas pessoas até que no Ipiranga que têm essas deficiências físicas, deformidades físicas, e por trás daquela criatura está, muitas vezes, escondido um ex-soldado. Na semana que seguiu-se o episódio de Santa Maria, na quarta-feira me ligou um companheiro, hoje bastante idoso, perguntando se eu tinha lido a Folha de São Paulo da quarta-feira, até naquele dia. Porque ele disse que ele foi publicado uma informação com um professor da USP, por exemplo, tinha chegado à conclusão que as placas que serviam de revestimento ao artifício, elas queimando, elas, como era de péssima qualidade, elas geravam um gás chamado cianeto. E, coincidentemente, é o mesmo gás que foi usado nos campos de concentração nazistas, que asfixia as pessoas. Existe um filme do Costa Gravas, que é um grande diretor grego, chamado Amém. E, na realidade, ele vai denunciar nesse filme a história que, na realidade, não foi, de uma certa forma, inibida pelo Papa Pio XII. Porque ele conta a história do cientista que desenvolveu aquele gás. Porque as várias tropas nazistas partiam na direção das áreas que deveriam ser invadidas e dominadas e conquistadas, e não tinha água potável. Então, um químico, que era graduado, patenteado no exército, ele tinha desenvolvido justamente esse gás. Porque ele, se jogado na água podre, 5 minutos a água já estava potável. E aí o que aconteceu foi que ele começou a ser pressionado para ver se conseguia acelerar mais esse resultado. E ele, intrigado diante dessa insistência, ele pediu para explicarem para ele por quê. Aí eles levaram ele até uma área fora de Berlim, onde havia um galpão, e pediram para que ele olhasse com um olho mágico, né? Enquanto isso, um outro soldado subia com
um balde de pílulas daquela mesma substância e jogava pela chaminé. Quando ela batia no chão, ela volatizava e matava todas aquelas crianças, mulheres, velhos que estavam ali presos. Ele ficou assustado. Mais assustado ainda, porque ele, quando chegou em casa, tomou conhecimento que a irmã dele, aquela adolescente mental, tinha sido também incluída naquele grupo, porque os nazistas eles queriam eliminar qualquer tipo de deficiência na busca da tal da raça pura, da raça ariana. Talvez o Hitler tivesse essa fixação, porque, segundo o Espírito Emmanuel, no livro Caminho da Luz, a raça ariana ela veio de Capela. Nós tivemos aqui grandes surtos de evolução, segundo Emmanuel conta no livro do Eduardo Carvalho Monteiro, que conta que, na realidade, nós teríamos tido nos 200 mil anos que nos separam do início do processo evolutivo da criatura humana aqui na Terra, porque a Terra tem 4,56 bilhões de anos, mas a espécie humana é só 200 mil anos. Então, o Emmanuel fala que já existiram alguns povos, algumas raças, que pelo seu primitivismo só deixaram os vestígios que estão nos sítios arqueológicos. Depois veio a raça lemuriana, que estaria lá no Oceano Pacífico, que deixou alguns resíduos, alguns vestígios, algumas ilhas japonesas e na Austrália. Mas que, há mais ou menos uns 30 mil anos, afundou o continente inteiro, deixando esses detalhes para nós. A cor da pele dos nossos irmãos lemurianos era amarela, e eles se espalharam por toda a Ásia e deram origem a vários povos. Né? Do lado de cá, nós tivemos a raça Atlante, que teria desaparecido há mais ou menos uns 9.500 anos antes de Sócrates, então, mais ou menos uns 12 mil anos para trás, deixando para trás vestígios da cor da pele que eles tinham, que era a cor avermelhada, que ficou lá nos egípcios, ficou lá nos apaches americanos, nos outros povos, e foram se misturando com os nativos locais. E a raça branca, ela chega aqui através dos arianos, que vieram de Capela. E eles entram através da Índia, onde eles acabam também se misturando e foram se disseminando ao longo de milênios. Não fica nervoso. E aí o que acontece é que, na realidade, desaparece esse povo e a raça ariana, que é a raça que, na realidade, é a raça branca, por branca, quebrou. Encaixa. Na verdade, Encaixa. Quebrou. Acho que não. Quebrou, né? Tem que colar. Isso é bom. Por que acontece isso lá no sul? Alguém falou aí que aquele povo tem grandes comprometimentos kármicos, guerra do Paraguai, principalmente, um povo absolutamente indefeso, foi também uma perseguição. Trocar isso aqui. Então, só. E pelos paulistas, que se envolveram nisso também, sob a liderança do Paulo e Caxias. Como a lei ela é inflexível, ela vai atrás do devedor, que às vezes está reunido na linha de pontos, né, para que as suas dívidas sejam, de uma certa forma, quitadas, antes de nós ascendermos à condição de mundo de regeneração. Para terminar, o Emmanuel fala o seguinte: o trabalho que tens veio do amor de Deus. A tentação que sofres é a prova de te acolher. O parente difícil é um teste para o bem. Doença que te aflige reajusta-te o ser. Recorda a tempestade, regenerando. Por trás de todo mal brilha a bênção de Deus. É só essa peça que você quer comprar. É só essa pecinha aí, né? Ó, Cláudio, acabou lá. Então vamos lá, queridos irmãos, depois dessa palestra instrutiva, que nos faz refletir, nos faz pensar. Nós vamos mentalizar ao nosso querido Mestre Jesus e doar as nossas melhores energias, inicialmente em favor da paz mundial. Que os dirigentes das nações possam encontrar, através do diálogo, a paz para todos os povos, especialmente Israel e a faixa de Gaza, os palestinos. Que
que possa haver um equilíbrio, possa haver um tratado de paz, possa haver um corredor humanitário para que a alimentação e água e a medicação chegue a todo o povo palestino. Nós vamos orar também pelo nosso querido Brasil, que os nossos dirigentes, os nossos governantes encontrem, através das negociações, muita oportunidade para criar escolas, para poder ampliar a área da saúde e poder trazer alimentação ao povo brasileiro. Vamos pedir especialmente pelo povo do Rio Grande do Sul, assolado por essas enchentes nunca antes vistas e que destruíram cidades e desencarnaram pelo menos 100 pessoas até o momento. Vamos dar muito amor para eles, para que eles possam ter forças para recomeçar, reconstruir o seu estado, sua cidade, suas casas e assim seguir em frente na sua jornada nesta encarnação. Vamos lembrar também para todos aqueles que se encontram nos hospitais, casas de saúde e pronto-socorros, enfim, onde haja um leito de dor, Mestre Jesus, que a tua luz ali se faça presente. Vamos lembrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram detentos, que eles possam se arrepender dos seus males praticados, que eles possam se encontrar consigo mesmo, pedir perdão pelas suas atitudes, recomeçar ainda nesta vida a sua restauração. Vamos lembrar também por todos aqueles ligados aos vícios, quer seja de álcool, de drogas, de cigarro, de sexo. Que todos esses irmãos possam ter a luz de Jesus como objetivo de suas vidas, como norte, para sair desses vícios e seguirem em frente. Isso aí. Nós vamos lembrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram no Vale das Trevas, Vale dos Suicidas. Todos eles possam se arrepender dos seus males praticados, pedir perdão a Jesus, pedir o fortalecimento para serem resgatados, para seguir em frente hacia a vida do Mestre Jesus. Vamos orar também pelos irmãos, por todos aqueles que se encontram nas creches, nos orfanatos, nos asilos, pela juventude desajustada, pela velhice desamparada. Todos esses irmãos possam ter como objetivo a figura excelsa do Mestre Jesus. Vibremos pela paz entre todas as religiões. Vibremos por todos os lares em desarmonia. Vibremos por todos os moradores de rua. Vibremos, Mestre Jesus, por todos os nossos desafetos. Que nós possamos, que os nossos guias espirituais, as correntes do plano maior da espiritualidade levem até os nossos desafetos nosso pedido de perdão, o nosso arrependimento pelos nossos males praticados. Te pedimos, Mestre Jesus, trazei a paz para todos estes corações. Vamos orar também por todos os desaparecidos, crianças, jovens e adultos. Que as equipes de resgate possam ser intuídas na direção a tomar para encontrar essas pessoas desaparecidas e trazerem ao seio de suas famílias. Vamos orar também, querido Mestre Jesus, por todos aqueles que encontram conosco na live, todos os irmãos, todos aqueles nomes que foram ali colocados pedindo vibrações, que eles possam receber as vibrações de paz, de amor e de carinho do plano maior da espiritualidade. Nós vamos lembrar também, Mestre Jesus, pelos nossos lares, que os nossos lares recebam uma ducha de luzes, para que todos os fluidos negativos que ali estejam possam ser retirados. Irmãozinhos que ali estejam com o intuito de trazer a discórdia possam ser encaminhados, esclarecidos, e que possamos todos seguir na tua paz, Mestre Jesus.
Vamos pedir também, Mestre Jesus, por nós mesmos. Cada um entende as suas necessidades e vamos pedir que o plano maior da espiritualidade nos abençoe, nos ilumine e nos traga as curas tão necessárias a cada um de nós. E que assim seja, graças a Deus. Vamos agradecer a Jesus por termos saúde, podemos estar aqui nessa casa que com tanto amor nos acolhe. Que possamos, Mestre Jesus, ter a nossa fé aumentada cada dia mais, para que possamos, na certeza de que Tu é o nosso governador, Mestre Jesus, e podemos seguir juntos com o Teu exemplo, rumo à Tua seara bendita e amor e trabalho. Que Deus Pai nos abençoe, Deus Pai nos ilumine, agora e sempre. Eu estou me lembrando aqui que essa semana o Claudio não está, portanto não teremos entrevista na quinta-feira. Mas vocês podem agendar entrevista para a outra quinta-feira, né? Todo mundo sabe que a gente tem aqui na casa entrevistas de orientação com o nosso companheiro Claudio Mir. Aqueles que quiserem passar por orientação para um caso de doença mais grave ou uma orientação pessoal, podem passar com ele, agendem aqui na recepção, para vocês poderem passar nas quintas-feiras, horário das 19 às 21 horas, e vejam as vagas que podem agendar. Nós temos também que lembrar a vocês que temos um bazar, cujo valor lá no fundo da casa, cujo valor é revertido para beneficiar as nossas famílias a quem damos cestas básicas todos os meses. Pedimos também a vocês que aqueles que quiserem trazer itens da cesta básica, que se encontram no quadro branco, os itens, e aqueles que vocês puderem, que quiserem, sejam muito bem-vindos, podem deixar com o Luiz lá no bazar. Temos o curso básico, normalmente às terças-feiras, às 20 horas, e curso de orientação e educação mediúnica, também às sextas-feiras, às 20 horas. Aqueles que tiverem interesse em participar de um curso ou de outro, se inscrevam aqui na recepção, por favor. Para fazer o curso de orientação e educação mediúnica, tem como pré-requisito terem feito o curso básico ou o conhecimento, que não necessariamente tem que ser nesta casa, podem ter feito em outra casa e agora virem aqui para fazer o curso de orientação e educação mediúnica. Nós temos, como vocês sabem, um tratamento de cura que é no último sábado de cada mês. Né? Vê para mim ali, Reinaldo, que dia que é o último sábado e a tabelinha. Último sábado, maio, 25 de maio. 29? 29 de junho e 25 de maio. 25 de maio. 25 de maio. Então, dia 25 de maio, nós teremos o nosso tratamento de cura. Tratamento de cura que é feito naquela sala de cromoterapia, onde entra um paciente de cada vez e temos 20 médiuns para fazer o tratamento, aplicar o tratamento naqueles que desejem passar pelo tratamento. Né? Temos no andar de cima uma biblioteca com pelo menos 1000 títulos para vocês escolherem, lerem aquilo que se interessarem. Lendo um livro, tragam de volta, trocam por outro e assim sucessivamente. Recomendamos que tragam uma garrafa de água, aqueles que quiserem, e quando entrarem na câmara de cromoterapia, vocês abram a tampa, ela será fluidificada de acordo com as suas necessidades. E para finalizar, lembrar que a vocês que do mesmo modo que temos hoje a live aqui, o trabalho presencial, e também temos a live no Facebook do Núcleo Espírita Plano Maior, temos também a live nos domingos, às 20 horas, também no Facebook do Núcleo Espírita Plano Maior. Aqueles que quiserem estar conosco, sejam muito bem-vindos. Que Deus Pai nos abençoe, nos oriente agora e sempre. Boa cromoterapia a todos e até a semana que vem, se Deus quiser.